E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Vanessa Biomédica e finalmente estou aqui gravando vídeo para vocês sobre o meu doutorado sanduíche na Inglaterra. Tô gravando aqui de casa mesmo, tava criando coragem porque eu tenho vergonha de aparecer aqui, é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo, então não reparem, tá super informal. Então eu vou começar respondendo as perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram. A primeira pergunta é o que é o PDCE? E o PDCE é um estágio no exterior de 6 a 12 meses. No meu caso, foi um estágio pela CAPES, então eu recebi uma bolsa da CAPES para esse estágio. Eu fiquei sabendo desse estágio através da minha instituição de ensino, então é eles que nos fazem saber sobre essas oportunidades, sobre esse edital, são eles que selecionam e homologam a nossa inscrição. Essa bolsa que a gente recebe da CAPES é uma bolsa individual, né, que tem alguns auxílios, como por exemplo mensalidade, eu anotei tudo aqui para não esquecer nada para falar para vocês. Então, auxílio mensalidade, que no meu caso, é tudo que eu vou falar aqui, gente, é o que aconteceu comigo, tá? Eu não sei como é que é a experiência das outras pessoas, eu vou contar a minha experiência, que pode ser diferente das outras pessoas que vão morar na Inglaterra ou que vão fazer o doutorado de sanduíche em outro país, tá? Então a minha mensalidade, como eu estava falando, foi uma mensalidade de 1.300 libras por mês, e com esse valor eu tinha que me virar com alimentação, aluguel, transporte, tudo, era o valor que eu tinha para viver. Eles também me deram um auxílio saúde para fazer o meu seguro saúde. Foi um auxílio bem generoso, na verdade. Eu consegui fazer um auxílio com um valor mais barato do que eles tinham me pagado. Então, faça um seguro bom. Eu fiz o seguro o melhor que eu podia, né? Porque isso é bem importante. Eu tive amigas lá que precisaram usar o seguro, então prestem bastante atenção na hora de contratar esse serviço, é muito importante. Outro auxílio que eles dão é auxílio instalação. Então, quando a gente vai morar em outro país, eles sempre pedem um calção, mais ou menos, pra gente pagar o aluguel no primeiro mês, até porque a gente não tem uma renda lá, eles precisam ter essa garantia, então eles nos auxiliam com isso, nos dão um auxílio instalação, pra gente começar, pra gente pagar o primeiro mês do nosso aluguel lá. E as cidades de alto custo, como por exemplo, Londres, que não foi meu caso, é uma cidade de alto custo. Eu fiquei na cidade de Sheffield, que é no interior, mais pro norte da Inglaterra, é uma cidade que não precisou desse auxílio. Então, no caso, eu recebi só a mensalidade, seguro-saúde e auxílio instalação, tá? O objetivo desse estágio no exterior, então, é consolidar a pesquisa no Brasil, ajudar, por exemplo, a fazer essa ligação entre orientadores daqui e orientadores de lá, fazer o pessoal aqui do Brasil crescer no sentido de pesquisa, inovação e enfim. Como é que acontece essa inscrição então? O edital tem seus prazos, as datas, né, que a gente precisa submeter cada coisa, é uma papelada gigante que a gente precisa submeter. Então começa com a seleção interna na instituição de ensino, eles te selecionam com base no teu currículo. Enquanto isso, tu faz a inscrição na CAPES, no site da CAPES, coloca lá toda a documentação que precisa, como projeto, carta do orientador daqui, carta do orientador de lá, e diversas cartas, diversos documentos. Depois que você também preenche um formulário de inscrição no site da CAPES, depois você é aprovado pela instituição de ensino, pela CAPES. Aí, de fato, a tua inscrição está homologada. E aí que a CAPES vai avaliar os documentos e aí a gente começa a conversar com a CAPES por uma linha direta. E ela vai analisar tudo direitinho, ver se tá tudo nos conformes e aí ela vai conceder a bolsa, tá? Mas para receber o valor, então precisa ter o visto, o passaporte e ter uma conta no Banco do Brasil, tá? Então aconteceu tudo isso até que eles pudessem depositar o dinheiro para mim. Eles depositaram o dinheiro para mim em duas boladas. Então eles me depositaram primeiro um valor X e depois, lá quando eu tava lá, eles me depositaram o resto do valor. Então eu tinha que ir administrando esse dinheiro enquanto eu tava lá. Não podia gastar tudo de uma vez, porque eu ia ficar sem no final. Falando um pouquinho sobre a inscrição também, tá? Um dos requisitos do edital é ter proficiência na língua do país de destino ou em inglês. No meu caso, em inglês, eu poderia fazer a prova de proficiência da TOEFL ou do IELTS. Eu escolhi o IELTS porque a universidade lá tem preferência por esse teste de proficiência. Então, é um teste que é dividido em 4 etapas, tá? Falar, ler,
escrever e ouvir. Então, a parte de falar é uma entrevista, eles vão fazer uma entrevista e tal. E o resto é uma prova escrita normal. E tem um tempo para fazer cada coisa, enfim. Eu me preparei 4 ou 5 meses para essa prova, tá? Na verdade, o meu inglês já era bom, então eu não precisei estudar mais. E a dica é: comece a estudar inglês agora, tá? Se tu quer fazer isso, comece a estudar inglês agora, porque senão vai ficar muito pouco tempo para fazer a prova e fazer tudo e dar tudo certo. Eu até trouxe aqui o livrinho que eu comprei para estudar na época, é esse Focus on IELTS. Aqui ele explica bastante sobre a prova, como é que ela funciona, quanto tempo eu tenho para cada etapa, tem treinamentos, tem CD com áudio. Então é um livrinho que eu usei e assim, eu gastei esse livro e valeu a pena, tá? Eu passei na prova, consegui os pontos que eu precisava logo na primeira prova. Até porque se eu não conseguisse, eu não ia conseguir fazer outra prova. Eu moro no Rio Grande do Sul e a prova foi em São Paulo, então pra mim ia ficar muito difícil ter que fazer de novo. Que mais que vocês me perguntaram, né? Como funciona a CAPES, já expliquei. Te chamaram ou eu fui solicitada, então meio que fui chamada e solicitada, não sei, a instituição de ensino me fez saber do processo, né? Enfim, como eu consegui o contato lá? A minha orientadora já tinha um contato lá, porque essa cidade de Sheffield é bem conhecida por biomateriais, por produzir material, e o meu doutorado é relacionado a células-tronco, biomateriais, engenharia de tecidos, enfim, então eu já tinha um contato dessa orientadora lá. Mas no fim não foi ela que me orientou. No fim ela conheceu outra mulher lá, outra orientadora top, e ela que me orientou nesse processo. Aí no fim eu não trabalhei com engenharia de tecidos, nem com biomateriais, trabalhei com envelhecimento celular. E foi excelente, eu não poderia ter tido uma orientadora melhor. Mas foi difícil, foi bem difícil. Aí, então, resumindo, né, como eu consegui o contato, a minha orientadora tinha um contato que me conseguiu outro contato. Como foi o fato de ser outra língua? Então, como eu já tinha falado, eu já sabia um pouco de inglês e precisa ter proficiência em inglês, senão nos outros editais até tu poderia ir aprender lá e depois prestar a prova de proficiência, mas no meu edital não, eu já tinha que ir sabendo, já tinha que ir com essa prova feita e ter alcançado a nota mínima do edital, ou a nota mínima que a universidade exige, que geralmente é mais alta que a do edital. Mas foi difícil. Como estava seu nível de inglês quando foi e quando voltou? Bom, eu acho que ele não mudou muito de quando eu fui para quando eu voltei, tá? Até porque lá eu tinha muitos amigos brasileiros, então eu conversava bastante em português, conversava em português com o meu marido. E no laboratório a gente não conversava muito, eu não queria ficar atrapalhando as pessoas. Então, mas não dá pra dizer que não melhorou, claro que melhorou. A gente é obrigada a falar inglês o tempo todo para pedir uma água, para ir num banheiro, para qualquer coisa, a gente precisa saber o inglês. Então, nesse sentido melhorou ouvir, sabe? Ouvir o que as pessoas falam e entender, principalmente com o sotaque, as pessoas falando muito rápido. Mas o meu inglês falado, talvez, acho que ficou mais ou menos no mesmo nível. Quais foram as maiores dificuldades? Acho que a maior dificuldade que eu posso contar, assim, foi alugar casa. Eles são muito diferentes de nós, brasileiros, principalmente na questão da limpeza, né? Não quero aqui reclamar, mas era difícil. Eu tinha que achar uma casa que eu pudesse pagar um valor baixo, então provavelmente ia ser uma casa compartilhada com alguém. E eu visitei diversas casas, diversos lugares, e era muito estranho, porque não dava. Até que eu encontrei um lugar que poderia, né, ser viável para mim e para o meu marido, e que fosse mais particular, mas ao mesmo tempo a cozinha e a sala eram compartilhadas, tá? Mas pelo menos tinha um banheiro só pra nós, um quarto só nosso. Era como se fosse tipo um hotelzinho. Era um corredor comprido, assim, era um prédio, e cada corredor tinha mais ou menos 10 quartos, e no final tinha lá a cozinha e a sala que era compartilhada, mas na verdade quem usava mais era eu mesmo, porque eu era a única que fazia comida lá, eles não fazem comida. Então a cozinha era praticamente minha e a sala também. E era um lugar bem limpinho, bem novinho, tudo, a instalação tudo nova. Mas para achar esse lugar foi bem difícil, porque os valores são muito altos e eu tinha um orçamento baixo. E
precisava compartilhar com alguém em um lugar que não fosse sujo, nem muito pequeno, nem muito longe da faculdade, então achar um lugar bom perto do centro foi difícil também. E na parte do contrato também, porque primeiro a gente tem que assinar um contrato de interesse, depois a gente faz a transferência do valor, e aí só depois é que a gente assina o contrato. E quando veio o contrato, veio um show de propaganda enganosa, mas não foi só comigo, com as minhas amigas brasileiras também comentaram como foi difícil essa parte, como eles falam uma coisa e aí depois na hora de assinar o contrato é outra coisa totalmente diferente. Essa pra mim realmente foi a parte mais difícil. Eu levei 20 dias pra achar uma casa. Enquanto isso eu tava morando na casa da minha orientadora que me emprestou, mas eu já não aguentava mais me sentir incomodando. Ela nunca reclamou, claro, mas a gente se sente incomodando na casa das pessoas e eu precisava encontrar um lugar. E eu já não aguentava mais procurar e visitar e negociar em outra língua. Foi bem difícil, assim, achar um corretor confiável, que a gente confiasse, que nos levasse até um lugar que a gente realmente quisesse morar. O que mais sentiu dificuldade no pessoal e no profissional. Então, no pessoal, eu acho que é a parte de estar longe das pessoas que a gente ama, dos nossos amigos, da nossa família. É muito difícil isso. Principalmente no primeiro dia, os primeiros dias. Depois a gente vai se acostumando. Mas foi bem difícil se sentir assim, não ter ninguém, não ter um lugar que tu costuma ir pra pelo menos tentar matar a saudade. Não ter isso foi difícil, sabe? Mas passou. Depois ficou tudo bem mais fácil. E na parte profissional, como eu fui lá pra aprender a padronizar um anticorpo, eu não tava conseguindo padronizar e já tinham me falado que era difícil, mas eu não imaginava que era tanto. Na verdade, foi mais difícil do que eu imaginei e eu chorava toda vez que tinha uma reunião, que eu tinha que prestar contas do que eu tinha feito e qual era o meu plano para a próxima semana. Toda quinta-feira tinha essa reunião e eu chorava. Nos primeiros dias eu pensei, ok, eu tô me adaptando, não posso cobrar tanto de mim assim, tô me adaptando à língua, à universidade, a tudo, aprendendo uma técnica nova que eu não uso aqui no Brasil, que eu nunca fiz. Então pra mim era tudo novo. Só que chegou um tempo depois de 2 meses e eu não tinha conseguido fazer, isso foi ficando difícil pra mim. E aí começaram os choros antes das reuniões e depois, enfim. Claro que eu não chorava na frente deles, né? Eu chorava em casa. Então essa foi a dificuldade profissional. Você teve alguma dificuldade em se adaptar no laboratório do país? Se sim, qual foi a maior dificuldade? Na verdade, não. O laboratório lá é bem parecido com o nosso aqui. É um laboratório muito bom. Só que acho que uma dificuldade foi não ter pessoas, assim, calorosas como nós, no sentido de querer conversar. Na verdade, lá eu chegava e dava bom dia e eu só recebia o bom dia, mais nada. Ninguém falava nada. E eu me sentia, se eu fosse puxar uma conversa, eu ia sentir que eu ia estar incomodando as outras pessoas. Então, pra mim, essa foi a maior dificuldade no laboratório, não ter pessoas pra conversar, que nem a gente tem aqui, sabe? Como é a receptividade das pessoas em relação aos brasileiros? Muito boa. Muito boa. Lá nessa cidade, pra todo mundo que eu falava que eu era brasileira, todo mundo falava: ah, eu já estive no Brasil, já fui no Rio, já fui em São Paulo, conheço o Brasil é um país muito bom. Eu até fiquei impressionada com o número de pessoas que já tinha visitado o Brasil, já tinha estado aqui e como eles tinham uma visão muito boa do Brasil. A receptividade, eu posso dizer que, como tinha essa orientadora que já era meio que indicada da minha orientadora daqui, ela me recebeu muito bem, como uma mãe mesmo, me ajudou. Eu percebi que as pessoas se preocupavam em saber se eu tava bem, se eu tava conseguindo me virar, se estava tudo certo. Claro que sem invadir, né? Mas no laboratório eu senti um pouco assim de preconceito, não só porque não por ser brasileira, mas eu percebi o preconceito com outras pessoas de outras nações também, assim. Mas não me tratavam mal de jeito nenhum. Mas é diferente, eu percebi que era diferente quem era de lá e quem não era, sabe? Te recepcionaram bem? Sim, muito bem. Inclusive, na meu primeira semana no laboratório, a orientadora propôs de a gente sair com o pessoal do lab para comemorar a minha chegada e tal. Eu achei isso bem importante. Antes de eu chegar lá, inclusive, eu ia chegar perto do Natal, eu já tinha recebido um e-mail aqui falando, me convidando pra gente sair pra comemorar o Natal, que eles já estavam organizando no laboratório uma saidinha de Natal que ia ser um mini golf lá. Então eu já tava por dentro de tudo que ia acontecer, assim. Então acho que me recepcionaram bem, sim. Como é o custo de vida? Bom, eu até anotei aqui algumas coisas, como é
quanto custava mais ou menos, tá? Isso nessa cidade que eu fiquei, que é uma cidade mais barata, tá? A comida num restaurante mais ou menos é de 6 a 10 libras, um restaurante normal. Não existe buffet, que nem existe aqui no Brasil. Então, e quando eu fazia comida em casa, eu gastava menos da metade desse valor e eu conseguia almoçar e jantar. Então, comprar coisas no mercado para fazer em casa sai muito mais barato do que comer em restaurante. Se eu fosse comer em restaurante, com certeza o dinheiro que eu tinha não ia ser suficiente. Então, então eu fazia comida em casa sempre, levava almoço, levava marmita todos os dias, num potinho. O aluguel lá, mais ou menos no centro, para uma pessoa com internet, água, luz, gás, tudo, é mais ou menos 600 libras por mês, tá? Com tudo incluso. Eu pagava em torno de 500 libras por mês, com tudo incluso, perto do centro. Não era no centro, era 15 minutos mais ou menos caminhando do centro e da universidade. Então as bebidas lá vão de 3 a 4 libras, mais ou menos, nos pubs. Tem que pagar por ano mais ou menos 1.400 libras na região que eu morava de council tax, que é tipo um IPTU, assim. Eu não precisei pagar porque eu era uma pesquisadora visitante, eu não era estudante, os estudantes não pagam, mas também eu não era uma pessoa que morava lá. Então eu solicitei na prefeitura que eles me isentassem dessa taxa, que pode ser, acho que paga mais ou menos 100 libras por mês, enfim, eu não precisei pagar. Sobre transporte, então, eu pegava um ônibus da minha casa até a universidade, dava mais ou menos 1 libra para ir, 1 libra para voltar, tá? Mas o trem, por exemplo, era 1,80, tipo, uma viagem. Então, saía bem mais caro do que o ônibus, mas ele tinha um ticket semanal de 14 libras e eu podia pegar esse trem quantas vezes eu quisesse ir e voltar. Então, dependendo da semana, se eu ia precisar muito, eu comprava esse semanal do tram. Se eu fosse só para a universidade, para mim era mais fácil eu então comprar o ticket do ônibus por dia, por viagem, sai mais barato. Então dependia do meu plano para semana. Se eu tava planejando ir pro shopping ou pra alguma coisa assim, então valia já mais a pena eu pegar esse ticket de 14 libras por semana. Quanto ao desenvolvimento da pesquisa, tá, gente? Isso não fazia parte não fez parte do meu doutorado daqui. Então é uma pesquisa que eu fiz lá e ficou lá e não posso comentar muito, infelizmente, porque é algo confidencial. Então eu posso contar algumas coisas, mas nem tudo. Mas foi muito bom, eu aprendi coisas novas que eu não faço aqui, então valeu muito a pena. Só de estar lá já valeu a pena, óbvio, né? Mas valeu muito a pena, consegui desenvolver, consegui no final, depois de sofrer tanto, eu consegui achar um bom resultado e eu acho que eles estão usando o protocolo que eu desenvolvi lá, então fiquei muito feliz. Já existem resultados positivos na área? Sim, já existem artigos dessa orientadora mesmo, mas infelizmente eu não posso falar como faz para trabalhar como biomédico na Europa. Na Europa eu não sei, tá? Nos Estados Unidos, eu sei que na Inglaterra precisa validar o diploma, tá? Não sei como é que faz. Porque como eu fui como pesquisadora visitante, não precisava validar nada, nenhum diploma, mas eu não era uma trabalhadora, tipo assim, eu não fui considerada como uma funcionária ou trabalhadora, eu era só uma visitante. Então lá eles me tratavam como uma biomédica, mas eu não estava apta para trabalhar, eu não podia trabalhar. Se eu arranjasse algum emprego lá, seria ilegal, até porque o meu visto era só para pesquisadora visitante, para trabalhar na universidade somente, pesquisa na universidade, tá? Então, para trabalhar como biomédico lá, precisa tirar um visto diferente. Aqui no Brasil, já tem que ter uma proposta de emprego de lá para conseguir fazer esse visto. E não dá para trabalhar legal, tá? Na Europa, simplesmente não dá. Não sei nos outros países, mas na Inglaterra não dá. Ninguém te contrata ilegalmente, porque eles podem pagar multa, então eles levam isso super a sério. Então, acho que é isso, gente. Acho que as perguntas terminaram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se a luz tá ruim, o áudio tá meio ruim também. Mas se eu não fizesse assim, não ia sair nunca, porque eu ia ficar buscando a perfeição e não ia encontrar. Então eu pensei, vou fazer logo assim mesmo.
E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, me contatem, me mandem direct lá no @doutora Vanessa Biomédica, tá? Vou ficar muito feliz de saber que vocês querem saber um pouquinho mais. Então, qualquer coisa, me chamem lá, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.